Você sabe que a maior parte das variáveis do seu programa não ficam na memória stack? Não? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar. E agora você pode estar pensando, que merda é memória stack e por que eu preciso saber disso? E no vídeo da semana passada eu te expliquei tudo isso de uma forma bem simples e rápida, então dá uma checada lá antes de assistir esse vídeo, beleza? Mas agora para vocês que já viram o vídeo da semana passada e só querem recapitular, a memória stack é onde o computador guarda parte das informações do nosso código enquanto ele está sendo executado. O problema é que ela tem algumas limitações, e no geral ela só funciona se você souber o tamanho do dado que você está escrevendo, o que normalmente não é um problema para inteiros, ponto flutuante, booleanos e outros tipos primitivos das linguagens, porque cada tipo tem um tamanho fixo. Um inteiro sempre vai ter o mesmo tamanho de um inteiro, independente do número que eu estou armazenando. Só que, por exemplo, um array, uma lista, ela pode ter uma quantidade diferente. E se eu não souber o tamanho limite do meu array, eu não posso escrever ele na stack. E para esses casos, o computador usa a memória heap. Diferente da stack, a heap ela não guarda os dados sequenciais. Então, portanto, eu não preciso saber o tamanho do dado para saber onde ele acaba. Na verdade, ela simplesmente vai colocar o seu dado no lugar que estiver disponível, independente de onde seja. Então a gente pode pensar na memória heap como se fosse um armário muito grande, onde cabe basicamente tudo, mas ele está desorganizado. Então pra gente poder entender, vamos imaginar essa ideia do armário. A gente quer guardar os 20 primeiros volumes de Dragon Ball dentro de um armário onde ele não tem espaço para colocar todos os 20 volumes juntos. Então o que eu posso fazer? Eu posso ver buracos que eu tenho no meu armário, onde eu tenho espaço, e colocar, por exemplo, do volume 1 ao 5 na prateleira 2, do volume 3 ao 7 na prateleira 12 e do meu volume 8 a 20 na prateleira 15, por exemplo. Dessa forma eu consegui guardar toda a minha coleção, mas ela não tá junta. Só que como que eu posso fazer para achá-la depois? Então eu posso pegar uma folha de papel e eu posso anotar onde cada conjunto dos meus volumes foi parar dentro da minha estante. E daí quando eu comprar os próximos volumes, eu posso simplesmente achar o próximo buraco vazio na estante, colocar lá e anotar na minha própria folha de papel. Então eu não tenho esse limite, eu posso colocar quantas coisas eu quiser e eles não precisam ficar organizados. Então a memória heap basicamente funciona dessa forma. Todo dado ele vai ser colocado basicamente onde tiver espaço e eu vou escrever uma referência para esse dado para depois eu possa achar onde ele tá, mesmo que ele esteja espalhado por toda a memória. Eu vou ter vários papéis, por assim dizer, apontando para onde de fato o meu dado está salvo. E como você pode perceber, o nosso dado vai ficar espalhado por toda a memória heap, então ele é muito mais custoso para ler do que simplesmente acessar na memória stack, onde o dado está simplesmente pronto, porque na heap eu preciso ficar procurando onde cada parte do meu dado tá. Tá fazendo sentido isso aqui para você? Se tiver, já deixa aqui o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas, isso me ajuda bastante, valeu? Tá, cara, e agora tu pode estar perguntando, mas isso é importante para mim? Faz diferença onde o computador tá salvando? Não sou eu que tô salvando de qualquer forma? E a resposta é faz diferença. Basicamente isso muda um pouco de como você interage com os tipos de dados. Se o meu dado tá salvo na stack, esse dado ele é fácil de ser acessado e ele é necessariamente pequeno, porque a stack tem um tamanho limitado. Então se eu preciso duplicar esse valor de uma variável, por exemplo, o nosso computador simplesmente escolhe clonar esse valor. Não tem muito custo nisso. O que significa que se eu alterar o segundo valor da minha variável, não vai alterar o primeiro, porque são dois dados diferentes. Só que isso não acontece quando a gente está na heap. Quando a gente está na heap, quando eu tento clonar esse valor, como dados da heap normalmente são muito grandes e ficam espalhados, são difíceis de acessar e tudo mais, o nosso computador não clona eles. Por exemplo, eu nunca vou ter duas coleções de Dragon Ball, mesmo se eu quiser que duas pessoas acessem ela. O que eu vou fazer? Eu vou ter dois papéis indicando onde está a minha coleção de Dragon Ball. Então duas pessoas vão ter esse papel, então as duas pessoas vão saber achar a coleção de Dragon Ball, mas vai ser a mesma coleção. O que significa que se a segunda pessoa for lá e mudar alguma coisa, seja adicionando o volume ou tirando esse volume, a primeira pessoa vai ter essa alteração também. Então as coisas na memória heap nunca são duplicadas, a menos que você intencionalmente precise disso, porque é uma operação muito custosa. E isso acontece em todas as linguagens de programação, basicamente. Beleza, deixa eu exemplificar o que eu tô falando com um código de JavaScript bem simples aqui para vocês entenderem. Primeiro, como seria quando o dado está na stack? Então, para isso, eu vou criar duas variáveis, com um valor numérico, porque números são dados primitivos, então o JavaScript vai salvar isso na stack. Vou falar que no 1 vale 10, e o meu let num2 vai valer no 1. Se eu agora vim aqui alterar o valor de num2 para 20, por exemplo, eu posso fazer um console log aqui dos dois valores, e eles vão ter, o num1 vai continuar sendo 10, porque eu não alterei isso, e o num2 vai ser 20, porque eu também não alterei isso. Então, quando eu faço essa atribuição, eu estou clonando esse 10, então eu tenho 10 em dois lugares. Só que isso não acontece com um objeto, por exemplo. Então, se eu vim aqui, até o próprio Copilot aqui está me dando esse exemplo, Então pode ser objeto, vai ter o valor 10. E o meu objeto 2 vai ter essa mesma estrutura aqui de objeto 1. Se eu vim aqui e falar que o valor do objeto 2 é 20, e printar os dois objetos, Então console.log obj1,
objeto 1 e objeto 2, podem reparar que na hora que eu executar, os dois valores são o mesmo. Por quê? Porque quando eu fiz essa atribuição, eu não estou passando o dado, eu não estou passando o objeto para dentro dele. Eu só estou passando a referência, eu só estou passando o papel que aponta para onde esse cara está salvo dentro da memória. Então, quando eu tento acessar esse valor e alterar, o que eu estou alterando, eu estou acessando o mesmo objeto compartilhado entre as duas variáveis e alterando esse valor entre os dois. Então eu preciso ter muito cuidado quando eu passo objetos para dentro de função ou quando eu passo objetos para dentro de uma variável, porque se eu alterar esse objeto, eu posso causar algum efeito colateral porque eu vou estar alterando esse valor para todo mundo que está acessando essa posição de memória. E essa mesma coisa que vai acontecer com arrays ou com objetos de classes, por exemplo, e qualquer estrutura complexa que vai estar salva na heap. E aí, agora a memória heap fez sentido para você? Comenta aqui embaixo se você entendeu, se ainda ficou alguma dúvida, e eu vou ficando por aqui e até a próxima.